2, 3. Você também conta até 3? 1, 2, 3. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Empreender-se. Meu nome é Leonardo Peixoto, eu trabalho como consultor de empresas, desenvolvedor de pessoas também. E hoje eu estou aqui para entrevistar a Neuza Pretzel, proprietária da Skylimit Idiomas. A Skylimit é uma escola de idiomas que nasceu aqui em Santa Cruz do Sul, é uma empresa familiar. E hoje a Neuza vai contar a história dela, como que ela surgiu, um pouco como é que foi essa empreitada e como que a escola está hoje aqui na cidade de Santa Cruz. Tudo bem, Neuza? Oi, tudo bem? Neuza, eu queria saber quando que tu começou a sentir que tinha essa veia de empreendedora, né, de empreendedorismo na tua vida? Na verdade, eu não sabia que eu tinha. As coisas foram acontecendo, eu acho que pela facilidade que eu tinha com a questão do idioma, né? Com o inglês. Para mim, sempre foi muito fácil aprender inglês, aprender idiomas. O português também, né? Era muito tranquilo, no tempo de colégio. As coisas foram acontecendo, na verdade. Então, digamos que tu começou mais com a parte técnica mesmo, né? De saber ensinar inglês. O empreender, o criar um negócio veio depois, então. Sim. E teve incentivo dos teus pais, da tua família, para tu empreender, ser empresária? Ou na escola também tu já se via como alguém que seria isso? Ou não tinha esse incentivo? Na minha época, né, adolescência, mesmo infância, não era como é hoje. Hoje as pessoas já conseguem identificar a questão do empreendedorismo antes e trabalhar isso, né? A minha mãe e meu pai, com as condições financeiras difíceis da época que eles tinham, eles sempre procuravam me apoiar em querer, quando eu queria buscar alguma coisa diferente, eles sempre estavam me apoiando, né? Mas não que algumas coisas aconteceram para que eu fosse empreendedora. E o que tu fez antes de começar a escola aqui? O que tu estudou, onde tu trabalhou, o que tu fez antes de começar? Bom, eu trabalhei bastante, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar. Eu trabalhei em comércio, eu trabalhei em escolas de idiomas e, na verdade, depois que eu casei, né? Eu também trabalhei com foto, que nós temos a produtora fotográfica, né? Então as coisas foram assim, quando tinha trabalho, eu estava sempre disposta a aprender e a fazer. E eu fazia. E trabalhou em outras escolas de idiomas também? Sim, eu trabalhei em basicamente 3 escolas de idiomas aqui em Santa Cruz. E por que tu decidiu parar de trabalhar com foto e nas outras escolas e abrir algo que fosse teu? Qual que foi a virada de chave ali? Na verdade, eu não fui a pessoa que decidiu abrir, né? Pela procura que eu tinha, assim, na época de alunos. Na época, então, eu trabalhava em algumas escolas, em uma escola, e trabalhei também numa empresa, né? Em company, eu dava aula em company, e eu tinha a produtora aqui de fotos, né? A Pretzel. E o meu marido me questionava se eu, de repente, não queria ficar mais tempo na produtora, né? Para ajudar, que a gente também estava precisando, que tinha muito trabalho. E eu decidi, então, abrir mão, né, das aulas que eu lecionava para trabalhar com produtora. Alguns alunos que dei aula, que eu ensinei, me procuraram para dar aula particular. E eu comecei a dar aula particular na produtora fotográfica. Daí. Usando as salas ali. Usando o estúdio, né? Estúdio fotográfico. Eu tomei conta do estúdio. E abriu a sala de aula. E era sala de aula e ninguém mais podia entrar lá para trás. Porque o momento que eu entrava, assim, que a aula começava, eu esquecia de tudo e também não queria que ninguém me atrapalhasse. E fala um pouco também daquela parte que eu conheço da tua história, que é bem legal, de como tu começou a aprender o inglês com o rádio e como que tu foi de casa em casa. Bom, bem jovem, né? Eu gostava sempre de escutar música. As músicas em inglês, eu sempre tinha bastante curiosidade para saber o que elas diziam. Como eu tinha, assim, eu trabalhei sempre em 2, 3 empregos, vamos supor assim, nos finais de semana, eu me dedicava para tentar entender o que a música falava.
Na época não tinha internet, não tinha computador, não, né? Sim, rádio. Bem mais difícil. E eu tinha um rádio gravador, né? E um outro rádio, então. E eu ligava pra rádio aqui da cidade e eu pedia uma música, determinada música lá em inglês, e eu falava que eu queria gravar essa música em fita cassete. Várias vezes eu fiz isso. Quando tocava música no rádio pra eu dar um rec ali, né, pra gravar a música, todos tinham que ficar em silêncio. Depois, então, que eu conseguia gravar a música na fita cassete, eu voltava essa fita 1000 vezes e escrevia a música. E depois eu decorava ela cantando, né? Sim, e aí foi assim que tu começou a aprender eu acho que também? isso é bem importante para adquirir fluência hoje, então tá comprovado, né? Que a música, se tu gosta de cantar, realmente aproveita, porque te dá uma fluência muito boa. Sim. Essa é uma história que eu admiro muito pela tua força de vontade da época, dificuldade de fazer isso e por vontade de aprender a música e aprender inglês, né? Eu acho muito legal. Tu teve alguma dificuldade que tu teve? Me conta uma dificuldade que tu teve no início, assim, que tu lembra, na parte mesmo de empreender, né? Depois do momento que tu agora eu vou abrir meu próprio negócio, qual que foi a dificuldade que tu teve no início, assim? Bom, no início, como eu tinha tomado conta dos estúdios lá da Pretzel, meu marido disse, não, chega. Tu agora, no segundo piso, eu vou pedir o prédio, ele disse, né? Tinha uma outra empresa na época alugando. Ele disse, eu vou pedir o prédio e tu vai lá pra cima, tu vai tu vai dar aula de inglês lá no segundo piso, porque aqui eu tô vendo que tá apertado pra ti. Eu disse, bem capaz. Um problema bom, na verdade. Imagina, né? Eu disse, imagina comprar cadeiras, as mesas. Eu tinha muito medo, assim, de investir, achar que eu não ia ter condições de pagar, né? E aí eu falei pra ele, disse, tá, mas eu vou ter uma sala de aula ou 2 no máximo, porque aí eu já comecei a fazer um cálculo de quantas cadeiras precisava, ar-condicionado, então eu pensei, nossa, nunca vou conseguir pagar. Então, na verdade, ele, né, o meu marido, o Lauri, ele teve grande influência, né? Porque eu já tinha contratado mais 2 pessoas pra dar aula no estúdio lá embaixo. Pra mim tava bem bom. E na verdade foi ele que me incentivou mais e eu acho que ele que apostou, né, mais em mim, porque eu fazia muitas coisas, né? Eu não tenho medo de trabalhar. Eu nunca tive medo de trabalhar. Já com filhas também, né, em casa? Já com filhas, Teve algum momento que te marcou nessa jornada, que te ensinou alguma coisa, assim, que é importante pra ti hoje? Muitos momentos. Uma das coisas que mais marca até hoje, assim, é poder conviver, poder ver, assim, o resultado, né? Isso é uma coisa que me chamava muita atenção, que me chama muita atenção, né? Tu poder vivenciar o teu trabalho, né? Então, isso acho que é uma das grandes, um encanto, vamos supor assim. Eu fiz a avaliação do nosso grupo pós-intermediário, né? Quase avançado eles estão. São jovens maravilhosos, né? E eles falam inglês tão bem, tão lindo de ver, né? Eu me emociono, né? Eu choro com eles, e aí eu chamo os pais até para dizer, olha, sério, investe, né? Tem um futuro muito grande pela frente. Neuza, hoje o pessoal fala muito em empreendedores de sucesso, que chega a ser quase batido. Eu mesmo gosto mais de ouvir as histórias de fracasso dos empreendedores, porque eu vejo que eles aprendem muito mais do que a história de sucesso. Mas eu gostaria de saber o que é sucesso para ti dentro do empreendedorismo. O que tu vê como sucesso e se tu enxerga que hoje tu tem um sucesso dentro dessa escola, dessa empresa que tu criou do zero, assim. Eu quero dizer assim, sucesso é quando tu tem a oportunidade de fazer aquilo que tu gosta em primeiro lugar. E aí é quase certo que tu vai ter sucesso. Só que isso não é da noite pro dia, entende? Então, eu vou te dizer, eu ainda tenho muitas coisas para fazer, né? Nós ainda temos muito chão, né, pela frente. Se nós temos qualquer tipo de sucesso aqui na escola é porque nós primamos por isso. A gente realmente faz aquilo que gosta e eu acho que tem tudo para dar certo. E tu tem como contar, assim, resumidamente, são 20 anos que a escola tem? Quanto tempo a escola tem? Não, a escola 20 desde que tu começou, né? Não, mais até. Bem mais. Bem mais. Então, assim, pontos desde o início, quando tu começou nessa história de
aprender as músicas até agora, assim, porque a escola teve outros nomes também, né, e teve outros momentos. Bom, eu posso dizer rapidamente como foi, né? Porque tem muito. Eu era na escola, né, no ensino fundamental, e nas apresentações de mães, né, nas apresentações que as escolas faziam, eles me chamavam para cantar as músicas da Nica Costa, que era, na época, eu era desse tamanho, assim, e eu já cantava, eu não tinha medo, né, de microfone, vamos supor assim, de falar. E depois, então, com a questão das músicas que eu gravava, né, porque eu gostava, e eu trabalhava durante o dia no comércio, aqui em Santa Cruz, e, na verdade, queria ser professora de inglês na universidade. Mas financeiramente eu não conseguia, eu ajudava os meus pais, né, em casa, eu não conseguia pagar as aulas, né. Meu sonho era ter concluído faculdade, ter feito pós, tanto que eu falo para as minhas filhas, para os meus alunos, quando tem a oportunidade de estudar, precisa estudar, conclui, né, vai para frente, tudo é válido. Mas eu tive a oportunidade então de abrir escola. Isso foi maravilhoso, porque eu podia fazer exatamente conforme eu achava que iria dar certo. Do teu jeito. Mas só que assim, era sempre uma experiência nova, não era uma coisa, vamos fazer assim e pronto. Não, vamos ver se isso vai funcionar, se isso vai dar certo. Nem eu sabia se daqui a pouco era a melhor maneira, né? Foi testando. Eu fui testando, foi, né, melhorando e foi tendo resultado. Uma das coisas, a metodologia que eu escolhi para aplicar aqui na escola, que a gente usa desde o começo, me chamou a atenção porque numa outra escola que eu trabalhava, eu era coordenadora pedagógica e eu avaliava as pessoas que vinham do Cultural de Porto Alegre. E elas eram diferentes, interativas no inglês, era um inglês diferente, assim. E me chamou a atenção aquilo, né? Mas que método será que eles usam? Quando eu fui convidada, eu já tinha parado de dar aula aqui nas escolas, né? Para dar aula e para coordenar uma outra escola aqui em Santa Cruz, eu pude escolher o material. E eu fui para Porto Alegre, numa distribuidora, e esse material estava disponível para eu poder usar aqui em Santa Cruz, né? Na época era True Colors o nome, né? True Colors. E hoje é Top Notch, e além de outros, né? Que nós trabalhamos com crianças também. E pra gente encerrar, Neuza, eu tenho o intuito desse programa, né, inspirar outras pessoas a empreender. Hoje o cenário eu vejo com meus clientes, com quem eu trabalho, que muita gente está se formando na faculdade e tendo que, por necessidade ou por querer mesmo, ou por vocação, tentar abrir o seu próprio negócio, né? E eu queria que tu desse um conselho para as pessoas, não só jovens, mas também pessoas mais velhas que já estão no mercado há um tempo, mas começaram uma carreira empreendedora. Algum conselho que, para quem está começando, assim, pensando em empreender, o que tu diria para elas, assim? Eu diria ter bastante cuidado, ter um senso de economia, porque aqui na escola a gente trabalha muito concentrado, né, na questão assim, a gente reutiliza folhas, não dá o passo maior que a perna, né? Começar devagarinho as coisas, né? Deposita, economiza, não gasta mais do que tem. Então assim, nós aqui na escola, eu sempre embuti isso nas pessoas, né? De trabalhar de forma tranquila, não exagerar em nada, né? Fazer as coisas de uma maneira tranquila. E consciente, então. E consciente, E, principalmente, fazer o que acha que é bom, assim, né? O que gosta. Tá, Neuza, muito bom o papo contigo, é sempre bom conversar contigo. Muito feliz de poder também trabalhar junto, né? E obrigado, então, pela entrevista de hoje. Encerramos por aqui, tá bom? Tá, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado.